Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. E aí eu estava em uma das clínicas que eu trabalhava e eu estava lendo um livro. Esse livro, ele chama O Milagre da Manhã. Eu sempre falo para todos, né, que vêm no curso e tal, eu falo que esse livro mudou a minha vida, porque ele trouxe ensinamentos que me fizeram parar e refletir sobre as minhas próprias ações. Um belo dia eu estava lá, num horário vago, sem paciente, e lendo esse livro. E eu li a seguinte frase que dizia: se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Eu parei. E eu olhei e falei assim, é verdade. Parece óbvio, né? É óbvio. Só que eu falei assim, pera, tô fazendo tudo errado. Eu tô esperando o reconhecimento dos lugares onde eu não vou ter. E se eu continuar exatamente desse mesmo jeito, com essa mesma postura, esperando, nada vai acontecer pra mim. Então eu preciso fazer algo diferente se eu quiser colher algo diferente. Foi nesse momento, de verdade. Parece algo assim, que você fala, meu Deus. Eu fechei o livro, eu falei, é isso. Deixei naquela página e abri o Instagram e falei assim, eu vou criar uma conta no Instagram. Criei uma conta profissional no Instagram. E aí comecei a pensar em como que eu ia ter, a parte das clínicas populares onde eu trabalhava, um início de uma carreira solo, digamos assim. Porque na realidade em que eu vivia era impossível alugar uma sala e poder comprar os próprios materiais, enfim, eu ganhava muito pouco. E eu falei, bom, todo mundo começa do zero e assim nós vamos começar. Eu não vou saber se eu não tentar, né? Criei esse perfil, morria de vergonha de falar em público, morria de vergonha de gravar stories. Mas teve outra frase também que mudou uma chave na minha cabeça. Essa frase dizia o seguinte, vergonha não pagam boletos. E eu falei, exatamente. Eu tô numa situação onde a minha filha precisa de mim, a ajuda ela vai vir de mim mesma. Eu não posso me vitimizar e nem me dar ao luxo de ter vergonha. Eu preciso colocar a minha cara ali, custe o que custar, porque nada vai vir diferente disso, né? Nada vai vir diferente. E aí eu criei o meu Instagram, comecei a postar vídeos, stories falando com toda a vergonha do mundo. Comecei ali, eu até adicionava pessoas que eu não conhecia para ter mais facilidade, porque eu ficava imaginando se as pessoas que me conhecessem, o que elas iam pensar, né? Naturalmente a gente tem um pouco de receio do que as pessoas vão falar, né? Ah, virou blogueirinha, tá criando conteúdo, e as pessoas já faziam isso, né? Uma espécie de deboche com quem fazia isso naquela época, né? Que tava começando. Hoje eu acho que hoje tá mais leve. Mas quando eu comecei, acontecia muito isso. Então eu adicionava pessoas que eu não conhecia e começou a dar resultado. Postava clareamentos, as coisinhas mesmo que eu fazia na clínica. E começou a dar resultado. Comecei a chamar pacientes, nem que fosse para fazer clareamento. Fiz uma parceria com uma colega dentista que tinha consultório. Ela tinha acabado de ter licença maternidade. Conversei com ela, a gente fez uma parceria de 50% em 50%, porque eu não podia, né, alugar o espaço dela. E ela topou. Aí com isso vieram meus primeiros pacientes de resina. E eu não tinha curso, né? O meu primeiro paciente ali oficial foi o meu tio. Eu conversei com ele tinha um orçamento em um outro local que tinha ficado um pouco apertado para ele. Falei, olha tio, se você quiser, eu posso fazer o seu caso, assim, eu nunca fiz, mas eu vou dar o meu melhor e tudo, e ele topou. Aí o valor que ele me deu, eu comprei os materiais, né, que faltavam, e fui atender. Obviamente, esse primeiro caso, meu Deus, eu não gostei do resultado. A única coisa que me confortou mesmo foi que ele amou. Mas pra gente que é dentista, né, tem uma visão de onde se quer chegar, tava muito distante ainda, mas eu precisava fazer alguma coisa com aquilo. E comecei a promocionar esse trabalho, isso em dezembro de 2019. Comecei a promocionar esse trabalho lá no meu Instagram. O lead não era tão caro, né? Então eu consegui investir valores pequenos e ter ali um mínimo de retorno. Aí fiz o meu primo, os primeiros pacientes foram família, né? Fiz o meu primo e tudo, e aí começou.
a vir essa procura. Por 6 meses fiquei com essa minha amiga fazendo essa parceria de 50%, até ter coragem ali de dar um passo maior e poder alugar o consultório. E em agosto de 2020, pós-lockdown, a minha agenda estava cheia. Eu fiz facetas de segunda a sábado. O mês todo. E eu consegui faturar os meus primeiros 100 mil reais fazendo faceta em resina. Em janeiro, eu era a dentista que ganhava 1.800, 2.000 reais. E em agosto de 2020, eu somei todas as entradas e tinha dado lá 100.700 e alguma coisa. E eu lembro que quando eu fiz essas contas, eu me emocionei, eu chorei. E eu pensei, caraca, eu nunca imaginei que através das minhas mãos e do meu trabalho, eu ia poder ver esse reconhecimento e ter esse faturamento. Nunca imaginei. Para mim isso era impossível na minha visão. Eu queria saber em que momento da tua vida, lá quando as coisas começaram a dar certo, você já estava na clínica nova, que você falou, preciso de ajuda, preciso de um gestor financeiro, não sei. Em qual momento você buscou ajuda e o motivo? Quando lá no comecinho, né, trabalhava eu e uma assistente. Ela fazia essa parte de comercial para mim, a parte de recepção. E eu precisava de alguém que tivesse conhecimento para poder lidar com o financeiro, que por mais que ela fizesse um pouquinho dessa parte, eu não tinha muita clareza. Até porque tinha os gastos pessoais também. E começou a bagunçar. Eu sabia muito da empresa e pouco de mim, porque não dava tempo de fazer tanta resina e de poder acompanhar a realidade financeira. E eu acho que quando você quer dar um passo maior, ou quando você quer até estruturar uma equipe, tudo certinho, você precisa saber quanto que tá entrando, quanto que tá saindo. E não só uma coisa que tá na sua cabeça, né? Porque eu tinha uma coisa na minha cabeça e quando você entrou ali com a gestão, eu descobri que era outra, né? Vamos aos fatos, tá saindo isso aqui é pessoal, isso daqui é da empresa. E começar, de fato, a profissionalizar o negócio, né? Porque começou a dar certo e a gente só foi indo, mas não pensou, nossa, esse negócio ficou grande, agora eu preciso colocar aqui os pingos nos is. E mais para ter mais organização mesmo e realmente saber o que saía e o que estava entrando. Um ponto importante, gente, o dentista não é obrigado a dar conta de tudo sozinho, né? Até porque é humanamente impossível. Você tem que ser o marketing, a dentista, você tem que ser o financeiro, você tem que ser a gestora de pessoas. Muitas funções, além das funções extra de ser mãe e inúmeras outras coisas que a gente tem que fazer, né, no dia a dia. Mas assim, as pessoas precisam entender que não precisa fazer tudo sozinho. Você pode ter pessoas boas te ajudando em funções que dá para terceirizar, por Exato. exemplo. E para mim, de verdade, foi paz, né? Se eu pudesse dizer a sensação que foi ter contratado você, foi paz. Porque você ter clareza te dá tranquilidade para você seguir no negócio. E imagina só, uma das partes mais importantes de um negócio é o caixa. É o financeiro, porque sem isso nada mais acontece. Saber que tinha você ali cuidando, me dando um respaldo semanalmente nas nossas reuniões. Olha, agora deu uma caída. Isso te ajuda até você a ter estratégias para você agir com antecedência num problema que você tá vendo que tá se instalando ali.